Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa... E hoje você tem um sumo sacerdote. Pense que Jesus Cristo veio e viveu aqui 33 anos e ele deu sua vida como oferta pelo pecado na cruz. Mas ele está vivo, Deus o ressuscitou dos mortos, ele vive como nosso sumo sacerdote. Ele é o seu pastor, ele alimenta você. Hoje o sumo sacerdote é para as necessidades da nossa vida, para as tribulações que nós enfrentamos. Amém? É para a segurança da nossa salvação, é a nossa esperança que nos protege. Ele está aqui por você. Nós temos um forte representante no céu. Hoje com o pastor Joseph Prince. Aperte os seus cintos espirituais. Vamos para uma viagem. Em primeiro lugar, Êxodo 28:2, para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Ao falarmos em Arão, lembre-se que o nome Arão, em hebraico, quer dizer alto, exaltado. Ele foi o sumo sacerdote, mas Jesus é o grande sumo sacerdote. Amém? Essa roupa de Arão são representações visuais para nosso aprendizado. Jesus não se veste assim. Tudo que está no exterior representa a sua essência. O exterior é um auxílio visual para nosso aprendizado. Amém? Para que a nossa mente fique ocupada com essa santa ocupação. Amém? Amém? Queridos, nossa mente foi feita para ser ocupada. Ao invés de ser ocupada com coisas ruins como prostituição e todo tipo de impureza, negativismo e depressão, é hora de termos uma ocupação boa. Que maravilhosa e santa ocupação. Deus desenhou tudo para nossa compreensão. Mas Cristo, em essência, tem tudo em sua pessoa. Note que o versículo diz: farás vestes a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Para glória e ornamento. No caso de Arão, a sua roupa lhe conferia dignidade. No caso de Jesus, o próprio Senhor dignifica o ofício. Você me escuta? No caso de Arão, as roupas o conferiam dignidade. No caso de Jesus, e eu amo a forma como Hebreus é escrito, em cada capítulo, eu posso perceber a ação do Espírito Santo. Ele remove algo bom e dá o melhor. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele remove Moisés, o servo. Moisés foi fiel, mas como servo, ele introduz o filho. O servo não habita para sempre, o filho sim. Depois ele fala do sacerdócio levítico. Antes ele fala a respeito dos anjos. Aos anjos, Deus nunca disse isso. Então ele remove os anjos e introduz Jesus. Depois ele substitui o sacerdócio levítico pelo sacerdócio de Melquisedeque. Finalmente, em Hebreus capítulo 12, ele remove todos os grandes homens de fé, ele os remove da nossa galeria e ele diz assim, olhando para Jesus. Depois a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, capítulo 12 diz, olhando para Jesus. Eu amo, eu gosto como o Espírito Santo remove tudo. Eu aprendi há muito tempo atrás que eu não devo me distrair com grandes homens de Deus. Não devo me distrair com isso ou com aquilo, mas colocar minha atenção em Jesus Cristo. Por isso penso que se eu vivo como o Espírito Santo quer, se eu me ocupo com o que Ele se ocupa, eu viverei em santidade. Deus disse a Moisés, faça de acordo com o modelo. Se você entender isso, todos os dias de agora em diante, estará livre de preocupações. Porque você não precisa levar uma carga que Jesus já carregou. No texto diz que Arão levará a culpa. Ele levará a culpa. Arão levará a carga do povo. Arão carregará a iniquidade do povo. Arão carregará
as preocupações do povo. O peso estará sobre o sacerdote e não sobre o povo. E lembrem disso, irmãos. Deus julgava o povo segundo o sumo sacerdote. Eu já disse isso. Como estava o sumo sacerdote, assim estava o povo. Se a nação fosse boa e o sumo sacerdote mau, Deus rejeitava a nação, porque a posição deles dependia do sumo sacerdote. Você pode dizer, isso não era justo, mas veja a sabedoria de Deus. Isso é muito bom porque quase sempre o povo fracassa. Mas o sumo sacerdote não podia fracassar. Era melhor um não fracassar do que toda a nação fracassar. Nós vemos um pouco disso quando Davi enfrentou Golias em Israel, certo? E eles se encontraram com os filisteus no vale de Elá. Golias disse, não precisamos batalhar, envia o campeão. E se eu perder? Se eu perder? Ele tinha certeza que ia ganhar. E Deus enviou um pastorzinho, um jovem talvez com 17 anos. Seu nome era Davi. Você conhece a história, mas a vitória de Davi não foi pessoal. Ele não enfrentou Golias como Davi, mas como Israel. E Jesus, quando foi para a cruz, não foi sozinho, ele foi representando todos nós. Para que possamos dizer, eu fui crucificado com Cristo. Amém. Eu ressuscitei com Cristo. Vocês me escutam? Todos nós sofremos o juízo dos nossos pecados, mas na pessoa de Cristo. Amém? No Antigo Testamento, sempre que alguém sofre juízo, logo depois Deus demonstra favor. Quando Israel passou por juízo, por causa da idolatria, Deus logo depois lhes mostrou favor porque passaram pelo juízo. Se aceitassem o juízo, o julgamento era executado e o favor vinha. No nosso caso, não vamos passar por juízo, porque Cristo é o nosso juízo. Mas você precisa se submeter ao juízo. Na pessoa de Jesus, então o favor vem. No tabernáculo, Deus disse a Moisés, faça tudo segundo o padrão. No tabernáculo são 3 cores que dominavam. Vermelho, azul e o roxo. Eu devo explicar como a Bíblia apresenta. 24 vezes no livro de Êxodo. Está sempre nessa ordem. O azul, temos a cor azul, roxo e vermelho. Sempre nessa ordem, sem variação. Azul, roxo e vermelho. E dominava tudo. Por exemplo, o portão. Vejamos o vídeo uma vez mais. Vamos descer. O acampamento das tribos era assim, em forma de uma cruz. Veja o portão. E o portão tem essas cores. Ok? A 4ª cor é o linho fino, que é branco. Muitas vezes não dá para ver o branco, porque as outras cores sobrepõem. O linho branco era tingido com essas cores. Você me segue? Sempre, nas 24 vezes mencionadas no livro de Êxodo, é sempre o azul, diga azul, roxo e vermelho. Agora, veja isso, azul e vermelho. Se você olha para esse material e você coloca um ao lado do outro, não é uma combinação bonita. São cores fortes. Não é agradável aos olhos. Aqueles que trabalham com decoração sabem o que eu estou dizendo. São cores muito fortes. O azul representa o celestial, a divindade de Deus. Amém? Representa o Evangelho de João, a divindade. O vermelho representa o homem. Na verdade, o nome Adão, que é homem, vem da palavra vermelho, sangue. Sangue, homem, vermelho, homem. E os judeus chamam o solo Adamá, que é terra vermelha. Assim temos o homem e a divindade unidos. Não parece bem aos olhos, é muito forte. Precisamos de uma cor mais amena. Quando olhamos para o Deus Santo e o homem pecador, é melhor não olhar. Quantos entendem isso? Deus sabia disso, ele entende tudo sobre cores porque ele criou as cores. Por isso temos uma cor no meio, o roxo, a cor roxa. Fica mais fácil para os olhos transitar do azul ao vermelho, porque o roxo ameniza as cores. De onde vem o roxo? Como conseguir o roxo? Basta misturar o azul e o vermelho. Quando a divindade encontra a humanidade, é Natal. Temos o roxo. O roxo é a cor da realeza no Antigo Testamento. Assim, essa cor, juntamente com o linho,
predomina. A propósito, todas as cores representam os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. João é o azul, significa o celestial. Temos o roxo, que é o evangelho do reino, que é Mateus. Temos o vermelho, que é o evangelho do servo sofredor de Deus, que é Marcos. E temos o homem perfeito, no evangelho de Lucas, que é o linho. Ok? Essas cores predominavam até mesmo no peitoral do sumo sacerdote, estavam essas cores sobre o linho. Vemos essas 3 cores. E o linho que ele vestia era bordado. Ok? Glória a Deus por isso. Eu lhes dei uma pequena pérola. Agora vou explicar. Êxodo 28. Diga a todos os homens capazes. Temos uma pessoa capaz aqui que fez essa veste. Ela está sentada ali. O nome dela é Tessa. Ela costurou essa veste seguindo as instruções que eu dei. Ela preparou. Requer sabedoria fazer isso. Amém? Diga a todos os homens capazes. Câmara, por favor, mostre quem é Tessa. Ali está ela. Amém? Tessa. Obrigado. A Bíblia diz que requer sabedoria de Deus. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria. Deus a encheu para que ela fizesse isso. Amém? A propósito, muitas empresas judaicas que trabalham com a moda seguem esta mesma fórmula. Certo? Mas eu não vou falar sobre isso agora. Temos as 3 cores, mas também temos um fio de ouro. Não sei como faziam, mas pegavam ouro e transformavam num fio. E depois, vemos em Êxodo 39, eles inseriam esse fio no peitoral do sacerdote. Nós vemos o vermelho. Quando Jesus estava cansado naquele barco, vimos o vermelho, vimos o homem, sua humanidade. Mas quando a tempestade surgiu e os discípulos entraram em pânico e clamaram pelo Senhor dizendo: não te importa? Que acusação terrível. Ele estava dormindo, como se importar? Não te importa que pereçamos? Ele se levantou e gritou: Shalom! E houve grande bonança. O salmista disse que ele acalma as tempestades. Agora vemos vislumbres do ouro. Vemos o azul aparecer. Nem sempre dá para ver a diferença entre o azul e o dourado. Às vezes aparece o azul, às vezes o dourado, porque o fio de ouro passa. Quando lemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, devemos buscar suas glórias. E a Bíblia fica interessante. Você vai ver um homem que nunca teve que retirar uma palavra ou retroceder um passo. Vemos um homem perfeito que podemos adorar. Se os nossos jovens pudessem perceber isso, que eles começam a adorar um ídolo, esse ídolo cai, eles adoram outro ídolo e esse ídolo cai, adoram outro, e o ídolo se casa e cai, surge outro, se divorcia, e esse outro aparece, fica maluco e decepciona a todos. O fato é que ídolos desapontam porque eles são homens. Existe um que é superior, não tem pecado, é perfeito, é compassivo, nunca comete erros, nunca pecou. Quando lemos os evangelhos, nosso coração se apaixona por ele. Vemos sua ternura em todos os movimentos e gestos. Quando o leproso veio dizendo: o Senhor quer me curar? Ele não somente respondeu, é isso que o leproso esperava, mas ele tocou nele. Esses pequenos gestos fascinam o meu coração. Vemos sua glória, a glória que ele ocultou quando caminhou na terra. E existe a glória oficial, a glória pessoal, a glória moral. Por isso coroaram com muitas coroas. E nós vamos coroá-lo no livro de Apocalipse. Amém, irmãos? Voltemos ao assunto. Bem, a Bíblia diz no versículo 4: estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode. Aqui, meus irmãos, está o peitoral. É feito com 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel. Todas as pedras são preciosas, ok? Nós temos o rubi, nós temos o diamante e temos também o jaspe. Só para você saber, a primeira pedra é o rubi e a última pedra é o jaspe. Isso está mencionado em Êxodo 28. Ali está detalhadamente todas as fileiras de pedras preciosas, mas a primeira pedra mencionada é o rubi e a última pedra é o jaspe.
É muito interessante porque no livro do Apocalipse está escrito: eu vi o trono de Deus e havia um arco-íris ao redor do trono. Esse arco-íris ao redor do trono tinha 360 graus. Era o arco-íris inteiro, não era uma metade. Envolvia todo o trono. Você me escuta? Aqui na Terra, nossa visão é limitada. No céu é completa. Certo? E diz, aquele que estava sentado sobre o trono, duas coisas são mencionadas. Ele parecia como um rubi. Está mencionado a sardônica, que é um rubi escuro, que é muito caro. O rubi escarlate é muito caro. É uma das pedras mais caras. E é chamada sardônica. E o jaspe na Bíblia é cristalino. O jaspe vem em muitas cores, mas aqui na Bíblia ele é cristalino, muito claro. E João diz no livro de Apocalipse, eu vi um arco celeste ao redor do trono, e o que estava sentado era semelhante à pedra jaspe e sardônica, a primeira e última pedra do peitoral. Vocês me escutam? Assim, temos o peitoral e o éfode. O éfode inclui também as ombreiras, até o peitoral. Toda essa peça é o éfode e podia ser tirado do sumo sacerdote. Mas o propósito de Deus é que quando ele funcionava, devia estar preso ao sumo sacerdote, por isso tinha as correntes de ouro. Porque o que ele faz por você nunca pode se perder. Vocês entendem? No Antigo Testamento, o éfode foi perdido. No design de Êxodo 28 diz que a abertura da cabeça será feita com abertura de cota de malha, para que não se rompa. Deve ser algo forte, que não rasgue. Porque a roupa do sumo sacerdote não podia ser rasgada. Mas nós vemos que quando Jesus estava perante Caifás, o último sumo sacerdote, Caifás fez algo proibido. Quando ele perguntou, você é o filho do Deus Altíssimo? Jesus respondeu, eu sou. Ele rasgou. Caifás, o sumo sacerdote, rasgou suas vestimentas. Ele não sabia, mas estava cumprindo a profecia. O último sumo sacerdote do sacerdócio levítico, diante do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, se rendeu. A vestimenta não era mais necessária, porque o verdadeiro sumo sacerdote estava ali. Ele não precisava mais das suas vestimentas. Você me escuta? Deixe-me afirmar que o estudo do sumo sacerdote é segundo o modelo de Arão. Por isso Deus deu tantos detalhes, mas a ordem do sacerdócio de Jesus é segundo Melquisedeque. Vou repetir. A ordem de Melquisedeque nos diz que não haviam precursores e nem sucessores. Por isso que ninguém conheceu o pai nem os filhos de Melquisedeque, sem princípio e sem fim. Ninguém sabe quando ele morreu. Você me escuta? Nem onde foi enterrado. Por isso ele é um tipo de Cristo. Ele não teve sucessores e nem precursores. O fato é esse, irmãos. A ordem é a de Melquisedeque, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o modelo é o modelo do sacerdócio de Arão. Por isso Deus nos deu tantos detalhes. Talvez você esteja preocupado com coisas que aconteceram na sua vida, talvez sua saúde, seus filhos, problemas de família. Eu descobri que quando estudamos as vestimentas do sumo sacerdote, precisamos entender que tudo que estamos vendo aqui está acontecendo lá em cima, agora mesmo. Às vezes estudamos a Bíblia, por exemplo, estudamos a história de Davi, algo que aconteceu 3.000 anos atrás, mas nesse caso aqui estamos estudando algo que Jesus está fazendo no céu. Agora, o que isso tem a ver conosco? Alguns novos convertidos se preocupam sempre e dizem, será que eu realmente sou salvo? Posso perder minha salvação? E se preocupam com isso ou com aquilo com respeito à salvação. Não estão seguros. São novos na fé. Se não está seguro da salvação, você é um bebê em Cristo. É assim que a Bíblia define. Os crentes maduros estão seguros da sua salvação, mas têm preocupações a respeito de problemas da família, problemas com os filhos, necessidades da vida diária, como a saúde. Mas escute com cuidado. O ministério de Jesus inclui tudo. Dá segurança, amém? Nos dá segurança porque as 12 tribos que estão representadas, a primeira é Judá e a última é Dan, estão aqui no peitoral.
As pedras são de acordo com a forma como estavam acampados. Quando andavam, a tribo de Judá estava sempre na frente. Dan era sempre a última. E a arca estava no meio. Ok? Mas nas ombreiras, ligadas pela corrente de ouro, estavam também representadas as 12 tribos, 6 desse lado e 6 deste. Ok? E nas duas pedras estão escritos os nomes das 12 tribos de acordo com o nascimento. E tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Segundo as suas gerações. Ok? Aqui o primeiro nome não seria Judá, mas seria Ruben, depois Simeão, depois Levi, então Judá. E quem foi o último filho? Benjamim, de acordo com suas gerações. Mas aqui é de acordo com as tribos. Versículo 21. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, cada um com seu nome para as 12 tribos. A ordem das tribos não era a ordem do nascimento, mas como estavam acampados, Judá estava sempre na frente. Em todos os desafios, diante de todos os inimigos que Israel enfrentou, qual a tribo que estava na frente? A tribo de Judá. O que a Bíblia está dizendo é que a primeira resposta a qualquer desafio que você tem é o louvor, porque Judá significa louvor. Amém? Sua primeira resposta é o louvor ao Senhor. Outro dia eu estava dizendo à minha esposa que tenho percebido que Justin repete tudo que falamos, inclusive quando cantamos. Eu disse para ela, eu acho que devemos usar mais essa linda frase, glória a Deus, aleluia, ainda mais, com os nossos filhos. Porque somos modelo deles. Por alguma razão, muitos não gostam mais de dizer glória a Deus, aleluia, ou louvado seja o Senhor. Eu não estou interessado em falar a linguagem da Babilônia. Não existe palavra melhor do que aleluia. Quanto mais aleluia, melhor. Eu gosto do que diz meu amigo Don. Para falarmos aleluia 7 vezes, ele conta a história de uma menina que foi curada de leucemia, falando aleluia 7 vezes. Isso não é algo mágico. Só para que você saiba. O que estou falando que é bom para o homem louvar ao Senhor. Quando Deus diz que é bom para o seu corpo, para o seu sangue, para a sua próstata, para todo o seu corpo. Amém? Se Deus diz que é bom louvar ao Senhor, é bom. Não é verdade, irmão? Amém. Aleluia. Ele fala, ele finalmente falou. Amém. Que bom. Está tudo bem aí? Veja isso. Nomes nos ombros, nomes no coração. Nomes nos ombros significa que somos todos iguais. Quando nascemos, de novo, nascemos todos em posição igual diante de Deus. Mas no seu coração, Ele não nos vê como uma multidão, todos iguais. Ele nos vê iguais, sim, mas com diversidade. E na diversidade estão diferentes belezas. Com o seu coração, em seu amor, é assim que Ele nos vê. Ele nos vê lindos, coloridos. Ele vê você e cada um de nós individualmente. Ele não vê assim, esse aqui é o rubi, esse aqui é o jaspe, esse aqui é o diamante, esse aqui é o topázio, esse aqui é uma pedra. Esse aqui é granito. Não, ele vê em nós belezas diversas, mas belezas. Aqui vemos a unidade com a diversidade. Aqui nós vemos a igualdade. E ambos os ombros do sacerdote e o peitoral falam de força. Os ombros falam de força e o peitoral sempre é usado para o coração. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. Quando entrar no santuário. Deus podia ter dito sobre o peito, mas se Deus disser sobre o peito, é óbvio que está sobre o peito, mas Deus diz sobre o seu coração. Coração fala de amor. Ele carrega você, Jesus carrega o seu nome como algo precioso, como diamantes, como rubis, como topázio. Você brilha com a beleza de Deus. Agora veja, o fato é esse. Quando você vê a beleza das pedras, quando a luz brilha sobre elas, especialmente essa iluminação, é por isso que quando mostram as joias na joalheria, sempre colocam sobre um tecido bem escuro de seda um pano preto, escuro,
para que brilhe. Eles colocam em cima refletores. A luz projeta para que você veja as nuances, o brilho. O que estou tentando dizer é que a Bíblia diz sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Quantas vezes Jesus faz isso? Continuamente. Quantas vezes somos representados diante de Deus brilhantes, justos, belos e gloriosos? Cheios de glória e beleza. Quantas vezes? Continuamente. Ele nos carrega. Eu disse, Ele nos carrega diante do Senhor. Quando entra no Santo dos Santos, quem entra com Ele? Ele nos carrega quando entra. Caminhe. Onde Ele vai, você vai com Ele. Ele carrega você, não é você que carrega Ele. Eu estou segurando Jesus. Não, não, não. Ele é que está segurando você. E você está unido ao seu coração de amor pelas correntes de ouro. Ele nos atou com as cordas do amor. Amém? Quando seu coração se move e a sua mão se move, tudo está unido a Ele. Sua mão de poder, sua mão de força, realizando milagres e maravilhas na sua vida. Os seus ombros têm força e ele se move quando o seu coração se move. Você me escuta? Descansemos o seu coração. E seja firme no seu coração. Duas coisas que você não pode fazer. Não importa se você é o super-homem. Existem duas coisas que ninguém pode fazer ao mesmo tempo. Não pode confiar e preocupar-se. Se você se preocupa, você não confia. Acredite em mim. Não pode confiar e se preocupar. Se se preocupa, não está confiando. Se você confia que Ele carrega suas preocupações, você descansa. É desse jeito. Se eu for à corte e tiver um advogado me representando e ele defende a minha causa diante do juiz e eu acho que ele não está fazendo um bom trabalho. Imagine isso, você já deve ter visto isso nos filmes. Você se levanta, interrompe o seu advogado e começa a falar com o juiz. O que o juiz faz? Ele diz, sente-se, Joseph Prince. Sente-se, certo? Você tem um advogado que lhe representa. Ele é bem mais qualificado. Eu o conheço pessoalmente. Ele pode representá-lo bem. Sente-se e deixe ele trabalhar. Por quê? Você tem alguém que representa melhor do que todos os sacerdotes de Israel hoje, em seu favor, diante de Deus. Por favor, se sente. No próximo programa. Quando você se afasta de Deus, sua beleza não é vista. Quanto mais se aproxima da luz de Deus, mais você a reflete. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.